Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante, a dupla identidade do cinema lá no seu comecinho. Porque, veja bem, ele não nasceu só como uma nova forma de arte, ele nasceu também como uma tecnologia industrial poderosíssima, que foi moldada e, de certa forma, acelerada pelas inovações brutais da guerra moderna. Para a gente entender isso, vamos voltar no tempo. Pensa na virada do século XX. O mundo estava, obcecado pela mecanização. Era a era do poder industrial, daquela crença de que tudo, absolutamente tudo, podia ser dominado pela técnica. E foi nesse cenário que nasceu um novo tipo de máquina. E essa máquina era o cinema. Só que ele era muito mais do que só entretenimento. Ele era visto como a máquina de visão definitiva dessa nova era. Uma ferramenta que mudou para sempre o jeito como o mundo podia ser observado, registrado e, claro, lembrado. Então, para a gente entender como essa máquina de ver se tornou tão central, a nossa conversa vai seguir 5 passos. Primeiro, como ela nasceu para observar o mundo. Depois, seu papel bem inesperado como o novo olho do exército. A gente vai entrar nos bastidores da fábrica de sonhos, ver a relação complicada entre o artista e a máquina e, por fim, entender a ansiedade que essa inovação toda gerou. Bom, vamos começar do começo, né? Para entender a máquina, a gente precisa primeiro entender o mundo que criou ela. O cinema não surgiu do nada, claro. Ele foi um produto do seu tempo. Um mundo fascinado pela precisão das máquinas era a modernidade, um período em que a tecnologia parecia que ia resolver tudo. É o que o sociólogo Max Weber chamou de desencantamento do mundo, a crença de que tudo, até a própria natureza, podia ser controlado e dominado pela técnica. E olha só que interessante esta linha do tempo. A invenção do cinema acontece exatamente no mesmo período da Segunda Revolução Industrial. A linha de montagem de Henry Ford e o cinematógrafo não eram só invenções que aconteceram na mesma época. Eles nasceram da mesma mentalidade, sabe? Da mesma obsessão por eficiência, por repetição e por controle mecânico. E essa obsessão toda com a técnica, claro, não ficou só dentro das fábricas. Ela rapidinho encontrou um propósito novo e mortal no maior laboratório de inovação que existia na época, o campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial mudou as regras do jogo. Aquela guerra antiga com generais em cima de uma colina, observando tudo, ficou completamente inútil. Na guerra de trincheiras, o inimigo agora era invisível, estava escondido. Para vencer, era preciso um jeito novo de enxergar. E é nesse contexto que as revistas de cinema italianas se tornaram uma espécie de porta-voz surpreendente do esforço de guerra. Elas, que no começo eram neutras, rapidinho adotaram um tom supernacionalista. Passaram a celebrar as campanhas militares e, o mais importante, a conectar o poderio militar de uma nação com a sua capacidade de inovar tecnologicamente, especialmente no cinema. Essa citação da época resume tudo perfeitamente. O avião era o novo olho do exército, mas a câmera era ainda mais importante. Ela era o cérebro. O filme se tornou uma memória mecânica, uma memória incorruptível do campo de batalha. E aqui está o pulo do gato, a crença na objetividade da máquina. A ideia era que, por ser mecânica, a câmera era uma testemunha inerentemente verdadeira, muito superior ao olho humano, que é falho, é subjetivo. A verdade, como diziam, seria aquela da máquina com seus objetivos e objetiva. Mas essa mesma mentalidade industrial que transformou a guerra também estava no coração da própria criação dos filmes. Os estúdios não eram ateliês de artistas, não, eram verdadeiras fábricas de sonhos. Os primeiros grandes estúdios, como o Italafilme, na Itália, eram organizados como complexos industriais. A produção de um filme seguia uma linha de montagem mesmo. Cenários eram construídos em oficinas enormes, a filmagem acontecia em estúdios gigantescos com geradores próprios e depois o filme passava por laboratórios químicos para revelação e coloração manual. Era uma máquina perfeitamente orquestrada para produzir fantasia em escala industrial. Ok, mas no meio de toda essa engrenagem, onde é que ficava o elemento humano? Como os artistas, os atores, os diretores se adaptaram a trabalhar dentro dessa máquina toda? Pois é, esse era um desafio central para os primeiros atores. A tecnologia do filme preto e branco simplesmente alterava a realidade. O que parecia supernatural para o olho humano podia ficar grotesco, bizarro para a câmera. Essa tabela aqui explica bem a ciência contra-intuitiva da maquiagem daquela época. Olha que loucura! Para que os lábios parecessem normais no filme, o batom tinha que ser preto. Blush era proibido, porque o vermelho e o rosa viravam manchas escuras na tela. Os atores tinham que aprender a se maquiar para a máquina, não para as pessoas.
E no centro de toda essa operação estava o diretor, visto quase como um deus da máquina. Ele não era só um artista, ele era um gerente industrial, responsável por tudo, do roteiro à bilheteria. Para que a visão artística dele chegasse na tela, ele precisava dominar cada detalhezinho técnico, cada limitação da tecnologia. Mas, mesmo com todas essas conquistas artísticas e industriais, uma sensação de desconforto pairava sobre a indústria de cinema italiana. Uma certa ansiedade. Essa citação revela um medo profundo que existia na comunidade cinematográfica italiana, o medo de que eles estavam ficando para trás na corrida tecnológica. A percepção era de que a arte deles estava sendo limitada por uma falha técnica. E quando se perguntava o que a Itália fez para aperfeiçoar a técnica cinematográfica e criar verdadeiros técnicos, a resposta, segundo as publicações da época, era uma só: nada. Essa ansiedade vinha dessa falha nacional percebida em não investir na ciência por trás da arte. Este gráfico mostra bem essa percepção. A indústria italiana, que já tinha sido pioneira, agora se sentia tecnicamente inferior à Alemanha e aos Estados Unidos. Havia um medo real de que, sem inovação técnica, o cinema italiano ia perder sua relevância, seu lugar no mercado global. E essa declaração final, forte, resume a grande conclusão daquela era. Para o cinema, mais do que para qualquer outra arte, a expressão artística e o domínio industrial eram e são inseparáveis. Isso nos deixa com essa questão provocativa. Afinal, o cinema é uma arte que usa tecnologia ou é uma tecnologia que produz arte? Essa tensão entre o artista e a máquina, entre a visão e a ferramenta, começou há um século e continua até hoje, na nossa era de inteligência artificial e CGI, definindo a alma do cinema. Obrigado pela companhia.